Gente boa do canal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Resenha com Cabral. Eu quero convidar você a acompanhar esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, ajude esse conteúdo a chegar mais longe. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhado com duas mulheres extraordinárias, incríveis, inteligentes, dedicadas, virtuosas, que vamos ter aqui uma conversa muito boa hoje sobre adolescentes. Então, você que é adolescente, ou você que é pai, mãe de adolescente, tio de adolescente, vô, você vai ouvir boas sugestões, boas orientações sobre esse tema. Então, vem com a gente. E hoje eu estou aqui com as minhas amigas Micaela e Cláudia. Bem-vinda, Micaela, ao nosso podcast. Obrigada, pastor. É um privilégio mesmo estar aqui compartilhando um pouco, do que Deus tem nos ensinado e do que estamos vivendo aí com os meninos. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, pastor. Também é uma alegria muito grande estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que nós temos feito, na nossa igreja e também fora dela. Boa. Então, eu conheço vocês, mas tem gente que não conhece vocês. Então, eu queria que você se apresentasse. Micaela, quem é a Micaela? Te apresenta aí para nós, Micaela. Então, eu sou a Micaela, eu tenho 25 anos, sou psicopedagoga, formada em pedagogia, mas trabalho especializado nessa área. E hoje atendo em ambiente escolar. Também sou uma pessoa que gosta muito de assistir série, documentários, gosto de ler, E tô aí, caminhando, cada dia rumo à eternidade. E você, Cláudia, quem é você? Então, Segundo a Cláudia. Cláudia por Cláudia, Eu gosto de falar isso, que eu sou uma mulher de Deus, em primeiro lugar, serva do Senhor. Uma pessoa cheia de esperança, que comecei minha vida profissional na educação, e aí foram alguns anos só como pedagoga. Depois eu senti a necessidade de fazer a faculdade de psicologia, porque era algo que complementava. Sou mãe, sou esposa, tenho 2 filhos maravilhosos, já adultos, e que passaram por essa fase da adolescência. E sou uma pessoa que sou cheia de esperança. Boa, prisioneira da esperança. Prisioneira da esperança. Que legal. Então, as duas são pedagogas, as duas trabalham em escola, as duas convivem com adolescentes a semana inteira e no fim de semana resolvem trabalhar com adolescentes também na igreja, Então, eu queria que você falasse um pouquinho também da experiência profissional de vocês, O que vocês fazem nas escolas, Enfim, a Cláudia também clinica, Então, como é que tu lida com isso? Então, eu queria ouvir um pouquinho aí da experiência profissional de vocês duas, que são duas mulheres da educação e da pedagogia. Bem, eu atendo hoje, num ambiente institucional, que é a escola, e eu atendo as famílias, e eu estava fazendo as contas, esse ano foram 85 atendimentos a famílias, E a priori sempre é para falar do desenvolvimento, como que está o rendimento da criança na escola, do adolescente, mas também existe muito desabafo, Eles desabafam, assim, contam as lutas deles, familiares, e eu vejo também que Deus usa isso para a gente poder ser ali, alguma voz, de esperança para muitas famílias que se sentem sozinhas, que vieram aqui para o DF, dessa particularidade. Mas também tenho buscado trabalhar na formação das educadoras que atendem essas crianças, Como todo mundo caminhou por uma educação tradicional, é muito difícil hoje ter aquela flexibilidade, de como que uma pessoa aprende. E como eu lido com diversos tipos de transtornos ou de deficiências mesmo, acaba que a gente tem essas divergências, da educação nesse aspecto. Então, também trabalho na formação das educadoras em como trabalhar com crianças neurodivergentes ou com tipo de deficiência. E você, Cláudia? Então, eu me divido entre escola e consultório. Na escola eu trabalho com adolescente mesmo, que é o ensino médio. É bem desafiador, porque eu trabalho desde sempre, Eles demonstram uma carência e a gente tenta suprir no sentido de estar conversando, ouvindo, tendo, uma escuta mais atenta àquilo que eles estão falando, porque eles precisam muito falar. E no consultório também, eu escuto bastante, a gente psicoeduca, trabalho muito habilidade social e também é com adolescente, jovem adulto e
professores, né? Porque não poderia deixar de atender aqueles que ensinam também. Ô, Cláudio, eu sei que você já trabalha com adolescentes aqui na igreja há muito tempo, né? Como é que foi, assim, a tua descoberta, o teu chamado para trabalhar com adolescentes? Pastor, na verdade, assim, eu já gostava bastante por ter começado como professora, né? Eu comecei em sala de aula como professora e meus filhos na adolescência. Então, não foi fácil. As pessoas podem pensar, mas você é psicóloga, pedagoga, vive com isso, está na igreja, muito tranquila educar seus filhos, não é? Porque, assim como todos os outros adolescentes, as fases dos nossos filhos que estamos aqui dentro da igreja são as mesmas. Então, eu busquei muito entender esse universo e trabalhar com os adolescentes da igreja, meio que aproveitando que os meus filhos estavam também nessa fase, mesmo tendo trabalhado antes deles estarem nessa fase. Mas a coisa mesmo ficou bem séria quando eles entraram na fase da adolescência. Entendi. E você, Micaela, como é que foi o teu chamado para trabalhar com adolescentes? Foi muito interessante, assim, né, essa questão, porque eu lembro de eu ver 3 meninas que estavam se tornando adolescentes, elas não estavam assim na fase dos juniores, né? E toda vez que eu via elas passando, assim, muito amigas, né? Vinha no meu coração, assim, essas meninas precisam de alguém que caminhe com elas, né? E isso tava indo muito sério, né? Tipo, cada dia mais aumentava, toda vez que eu via. E aí em casa eu chegava e falava, mãe, eu acho que não sei, mas eu acho que Deus está querendo que eu trabalhe, né, com adolescentes. E eu sempre falo que nunca foi meu perfil, né, assim, juventude e tal, mas que o Senhor trabalhou comigo e me conduziu mesmo, sabe? E hoje, quando eu vejo essas trocas que a gente tem com eles, eu entendo bem que realmente o Senhor me queria, né? Então, o propósito maior foi esse, de poder caminhar mesmo com esses meninos. Legal. Eu queria, aqui, para quebrar um pouco o gelo, assim, ouvir de vocês como é que foi a adolescência de vocês. Porque eu sou um cinquentão já, né? Já tô com 50. Então, quando eu lembro da minha adolescência e comparo com a adolescência dos meus filhos, como foi atualmente de outros adolescentes, eu fico, né, com o tal do conflito de geração, né? Porque é muito diferente, né? E para vocês, como é que foi a adolescência de vocês? Então, vai do cinquentão para quarentona, depois para vintona, né? A minha adolescência foi muito boa. Assim, se a gente for analisar o que eu fiz, porque eu estava sempre dentro da igreja. Então, as minhas saídas eram sempre com pessoas da igreja, e eu nunca fiquei com adolescente da mesma idade, eu sempre ficava com os mais velhos. Então, eu ia para congressos, acampamentos, eu era, como falavam antigamente, né, piolho de congresso, de igreja que ia ter um culto para adolescentes. Eu vivi muito isso, mas sendo adolescente, isso não me deixou fora das questões do mundo. Então, o mundo estava se apresentando para mim. Mas, graças a Deus, eu escolhi ficar nesse lugar de estar buscando a Deus, assim, de estar dentro do que a igreja, né, oferecia para a gente, porque era um pouco diferente de hoje em dia. Era quase que incessante, assim, sabe? As programações que tinham, o que as outras igrejas ofereciam, o que as nossas igrejas ofereciam também. Sim. Foi muito bom. A Micaela não faz tanto tempo assim que foi adolescente, né? Não. Mas eu acho que eu tive uma adolescência boa também. Aproveitei bem, assim, cada fase, né? A minha infância, mas também a adolescência. E eu sempre gostei muito, assim, de jogar, né? Não é algo que eu vivo hoje, mas as pessoas não acreditam. Mas eu gostava muito de jogar. Então, na época tinha o Orkut, e o Orkut tinha aqueles jogos, né, dentro deles. E eu jogava muito, assim, fazenda, tudo que vocês imaginarem. Mas eu também gostava muito de assistir série, né? E no contexto de igreja, tem um detalhe sobre a minha adolescência. Minha família, ela tem alguns tios que são missionários e outros, né, que são envolvidos assim. E acabou que no início da minha adolescência, eu fui junto com a minha tia trabalhar numa congregação da nossa igreja lá no Pará, né? E aí eu perdi esse convívio com os adolescentes da minha igreja. E eu lembro que quando eu retornei, eu tive dificuldade nessa interação, né? Nessa volta, foi bem difícil mesmo, porque eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. Então acabou que isso teve. Mas ao mesmo tempo foi muito boa, porque eu também passei essa adolescência em acampamentos. Também eu ia, minha mãe sempre investiu muito para mim poder participar de acampamentos. Então acho que foi uma das melhores fases, foi realmente a adolescência. Eu lembro da minha adolescência com muito carinho, assim, com boas memórias, né?
Eu me converti com 18 anos, então eu passei a minha adolescência fora da igreja, não conhecia o evangelho, nada, né? Mas eu tive uma adolescência muito ligada ao esporte, muito ligada a estar na rua, né? Eu acho estranho que hoje muitos adolescentes não querem sair de casa, né? Não querem sair do quarto, né? Enfim, na minha época, o que eu não queria era ficar em casa, né? Eu passava o maior tempo possível na rua, com os amigos jogando bola, fazendo isso, né? Enfim, então eu me tornei alguém muito relacional, né? Até por causa disso. E eu percebo hoje essa mudança, né, no comportamento dos adolescentes, que muitos deles são cada vez mais introspectivos, menos relacionais, e muito tempo dentro de casa, né? Tem facilidade em fazer amigos, entre aspas, pela internet, mas dificuldade de conversar com quem está do lado dele, né? Como é que vocês observam isso? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, depois da pandemia, só que eu não acho que foi só depois da pandemia. A tecnologia, eu vou dizer assim, ela trabalha tanto para o bem, muito bem, quanto também para o não tão bom, assim. E os adolescentes, por uma característica do desenvolvimento deles mesmo, né, de estar nessa fase de querer se ilhar, vamos dizer assim, tanto da família quanto do mundo inteiro. Ele tem esse momento. Ficou muito cômodo para ele, né? Como a Ramika falou. O Orkut, ainda bem que eu me senti menos velha, tá? O Orkut, aí depois Facebook, Instagram, TikTok, tudo isso veio para eles se relacionarem à distância. A pandemia aumentou demais, porque nós todos fomos obrigados a ficar isolados. Mas aí eles não se desisolaram, se é que essa palavra existe, né? Porque eles viram que é muito mais confortável para eles estarem, eu tô aqui, tenho os meus amigos, então eu vou continuar dessa forma. E aí eu não preciso gastar essa energia, eu não preciso aprender a conviver com o outro, tá tudo bem eu estando aqui sozinho. Só que aí eles deixam de aprender muitas coisas, né? As habilidades sociais, que é algo assim, primordial para o ser humano, não só para agora na adolescência, mas para a vida. E aí eles acabam não vivendo esse tipo de comportamento necessário. Inclusive, alguns pais dizem que os filhos têm até dificuldade de vir à igreja porque preferem ficar em casa, né? Enfim. Não, eu assisto culto. Isso. Então acaba tendo também esse novo comportamento social, né? Que é um comportamento diferente, que tem alguns benefícios, mas tem muitos malefícios também, né? Micaela, fala um pouquinho para nós sobre o que o Ministério de Adolescentes aqui da nossa igreja tem realizado, né, ao longo desse ano de 2024. Como é que foi a experiência de vocês esse ano, hein? Eu acho que esse ano consolidou muita coisa, porque a gente começou em 2023, mas foi um tempo mesmo de se conectar, né? De todo mundo se conhecer e teve essa aproximação. E já esse ano, de 2024, a gente conseguiu consolidar um trabalho. Então, a gente tinha planos, por exemplo, com os PGs, né? E eles foram efetivados. E nesse processo de efetivação dos PGs, a gente viu uma mudança no comportamento dos adolescentes, na questão de participação. Antes, eles ficavam tudo raladinho, não falavam, não opinavam. E hoje, eles tomam a frente, eles socializam mais, né? Tiveram assim, nossa, eu tenho prazer de vir aqui, né? Tem pais que falam pra gente que a filha fica, bora, tá na hora, vamos logo, né? Então, assim, o Senhor fez isso, né? Fez com que esse trabalho se consolidasse e caminhasse bem para isso. Então, acho que, para resumir 2024, acho que os PGs foi um presente para o Ministério de Adolescentes. E até para falar um pouquinho, não é só eu e a Micaela que estamos, né, com os adolescentes. Fora a gente tem o Gabriel, tem a Larissa e tem a Milena. E até pra gente, entre a gente também, né, Mica, foi um momento de conhecimento, né? Tanto de autoconhecimento quanto conhecimento de uns dos outros. E a gente viu o quanto cada um tem uma habilidade diferente para lidar com tudo isso. E assim, uma coisa que alguns dizem que é um ministério pesado, é isso. Pra gente não está sendo pesado, pra gente está sendo prazeroso, leve, né? Nós encontramos o nosso jeito de planejar as coisas, de realizar as coisas. E o mais agradável para a gente é o Senhor nos proporcionar a oportunidade de ver os adolescentes crescendo no que a gente mais queria, que é entre eles, sabe? Amizade, essas coisas que eles ficam em casa e não têm oportunidade. Eles terem oportunidade disso dentro da igreja
Eu acredito que é Deus dando a oportunidade da gente ver o quão lindo é o trabalho guiado por Ele. Muita coisa que eu também percebi foi que vocês conseguiram esse ano construir alguns intercâmbios com outras igrejas, também de adolescentes, né? Participaram de alguns eventos em outras igrejas, também aqui. Como é que foi essa parceria? Foi muito boa, assim. De primeira, eles ficaram, nossa, a gente vai para outra igreja, eu não quero. E foi desse nível mesmo. Mas aí eles viram a importância também, porque não existe só os adolescentes da Sião, existe os adolescentes da Central, da Esperança, né, que foram as igrejas que fomos, e aí eles ficaram, nossa, existem outros, né, e a gente pode sim conversar com outros, fazer amizade com outros, Jogar com outros, né, então eu acho que isso foi muito bom. Agora, vamos pensar aqui, né, uma resposta que a gente pode dar para pais. O que o Ministério de Adolescentes pode fazer que ajude os pais na formação e desenvolvimento espiritual dos seus filhos? E aí eu acho que o senhor começou a pergunta muito bem. Como o Ministério pode fazer para auxiliar, para ajudar, né? Porque esse é nitidamente um papel dos pais. Claro. Né? A responsabilidade é deles. E eu gosto muito de falar isso. Eu falo isso em reunião de pais, eu falo isso em consultório, quando eu chamo os pais. Porque hoje muito se terceiriza, né? Educação, é a escola que tem que fazer isso. Não. Também não somos nós que temos que fazer essa parte. O nosso auxílio nós temos feito algumas reuniões, né, Micaela, com os pais, e a gente não deixa de compartilhar com eles as necessidades que a gente percebe dos adolescentes, que muitas vezes eles não percebem. Ou porque o adolescente, por ele mesmo, não se sente aberto para falar, ou porque a família não dá abertura, ou porque o adolescente já é introspectivo mesmo e nem adianta, que ele não vai se abrir na família. Mas a gente tem percebido alguns comportamentos, algumas falas que eles já se sentem abertos para falar com a gente, para dizer, para compartilhar, e a gente compartilha com os pais, claro, que de uma forma tranquila, falando para ambas as partes, vamos falar com seus pais, nada escondido, mas a gente tenta ajudar dessa forma. Né? Não tem como, a família é a base, então a gente não vai conseguir mudar, mas a gente vai conseguir, como o senhor falou, auxiliar. E eu tenho um adentro assim, porque como a irmã Cláudia falou, a gente incentiva que eles procurem os pais, né? E aí, às vezes, eu recebo assim, não, mas isso aqui eu não tenho coragem de conversar com a minha mãe e tal. E eu percebi que depois de uns meses, eles começaram a falar, eu conversei com a minha mãe, e tá parecendo que você tá falando a mesma coisa. Vocês duas conversaram, e nem conversamos, né? Então, assim, eu fico feliz que eles, aos poucos, eles mesmos estão procurando os pais, né, para poder conversar. Então, acho que isso também é um ganho. O Ministério com Adolescentes, ele depende muito do apoio dos pais. Adolescente não tem autonomia, adolescente precisa que o pai traga, busque, que o pai pague, que o pai financie, enfim, né? Então, você que é pai, você que é mãe, invista, apoie, pague o preço. Vale muito a pena você envolver os teus filhos com o Ministério de Adolescentes, né? Eu lembro que os nossos filhos cresceram muito graças, né, ao apoio do Ministério de Adolescentes. Ali foi que eles tomaram decisões importantes para a vida, que eles, né, firmaram valores, firmaram princípios. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa priorizar isso. E aqui, fala um pouquinho para nós quais são os planos para o próximo ano. Já estamos no final de 24, né? Enfim, o que vocês estão sonhando para o próximo ano? A gente quer dar continuidade à questão dos intercâmbios com as igrejas, né? Conhecer outras igrejas ou revisitar também, né? Mas a gente também quer que eles trabalhem, né? Eu sei que eles já estão servindo em ministérios, mas a gente quer que dentro do contexto do Ministério de Adolescentes, eles também façam parte disso, coordenem uma programação aqui e ali, né? Mas também, assim, eu sinto um desejo, né? A gente fez aquele impacto missionário esses últimos 2 anos, mas eu, Micaela, confesso para vocês que eu queria muito proporcionar para eles uma experiência missionária. Não vou dizer que vai ser agora, em 2025, mas é um dos planos também, né? Que a gente colocou como pauta ter uma questão mais intensa em relação a missões. Bacana. A gente trabalha muito, como a Mica falou, a autonomia deles. Então, tudo que é feito por eles. A Mussi, que virou missionária, né? Foi feito por eles. Né? Então, mas é uma coisa pequena para se fazer, então reveza, um vai para a cozinha, outro vai para lá, então a gente não dá
o peixe. É aquela coisa, aquele falar antigo, né? A gente ensina e eles vão a campo. Então, eu acredito que a gente quer continuar com isso porque tem dado muito certo, no sentido deles, que era uma grande preocupação nossa, deles servirem. Eu lembro que a gente fez uma atividade com eles, onde eles se veriam na direção, né, da igreja, na liderança. Onde você estaria? Eles começaram a colocar nomes de quem já estava lá, mas o que a gente gostaria é que eles se colocassem. Hoje está diferente, sabe? Hoje a gente já pode percebê-los, a gente sabe que isso tudo é por Deus, gente, não é nada por nós. Mas assim, é esse privilégio que eu não canso de falar, da gente poder estar vendo isso, eles mesmos irem, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. Deixa eu fazer isso aqui, então a gente vai deixando, não tem... Ajudando eles a se autorresponsabilizar. Isso, autorresponsabilizar. Gente, eu queria agora entrar assim, em alguns assuntos mais gerais da adolescência, né? Trazer assim algumas opiniões, recomendações que possam ajudar aqueles que trabalham com adolescentes. Então, de modo geral, eu queria falar um pouquinho sobre identidade. Na adolescência é uma fase de mudança, é uma fase onde eles estão afirmando, né, a sua identidade, tanto de gênero, quanto também, né, de posicionamento, de valores. Como é que vocês podem, o que a gente pode fazer para ajudar os adolescentes na construção, na consolidação da sua identidade, né, de ajudá-los a saber quem eles são, como vão fazer escolhas e viver, etc. e tal? Eu acho que trazendo. Eu sei que pode parecer assim, né? Estamos na igreja, então óbvio que vamos trazer uma perspectiva bíblica, né? Mas um ponto que a gente tem conversado com eles é que Deus ele fez o homem, né, com uma estrutura e com uma direção. E quando a gente entende o que Deus criou, qual era o plano de Deus, né, nesse contexto, a gente consegue encontrar resposta para os conflitos que a gente tem de identidade. Porque hoje a gente está caminhando na estrutura e na direção que Deus nos deu, que é glorificar Ele, viver nos propósitos segundo Ele, ou a gente fica nessa de caminhando através, tipo assim, eu sou psicopedagoga, minha identidade é aquilo que eu faço, né? Ou meu cabelo é liso e eu quero cacheado. Então, eles lidam muito com isso, né? Às vezes a gente pensa que é só as meninas, mas não, os meninos também entram nessas crises. E eu acho que é sempre lembrá-los, né, de qual foi a estrutura original. E entender que isso traz descanso para as nossas almas. Porque quando a gente fica ainda buscando pela nossa própria força, a gente se cansa. E a gente conversou sobre isso semana passada com eles, e eles ficaram muito assim. Porque a gente tem pessoas que falam, eu sou um pouco aqui assim na igreja, um pouco assim, né, em outros ambientes, porque eles estão tentando se afirmar. Eles não estão encontrando neles, porque não vai encontrar neles, é só no Senhor. Então, acho que caminhando, né, nessa perspectiva. Afirmar a identidade é importante, né? Afirmar, ainda mais hoje numa sociedade que tenta desconstruir a identidade, né? E tenta oferecer outros padrões, outros comportamentos, né? Então, a gente oferecer um referencial bíblico, coerente. Eu gosto sempre de lembrar, né, que quem eu sou não é o que eu faço, né? Quem eu sou não é como eu me visto, mas quem eu sou é... Eu gosto sempre de dizer, eu sou um filho amado de Deus, né? Procurando ser alguém melhor dia após dia, né? Procurando entender as minhas limitações, as minhas motivações, né? Meu propósito de vida. Então, isso eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso, né, com adolescentes nessa fase da vida, para que eles possam ter uma identidade mais tranquila, né? Saber que você é amado, saber que você é amado por Deus, amado, né, pela sua família, que você é amado, que você não vai ser desamparado, já resolve tanta coisa, né? Muito, essa questão da família é muito importante, né? Eu gosto de post-it porque eu escrevo e colo nos meus murais. Onde eu tô? Em casa eu tenho um mural bem grande, post-it, com falas, né, que eu acho interessante que as pessoas dizem, eu escrevo. E na escola onde eu trabalho eu também tenho vários no meu mural. E aí tem um que está escrito assim, você já disse que ama para aquela pessoa que você ama? A pessoa que você ama sabe que é amada? Então eles precisam ouvir, não só ouvir também, tá? Porque, não, mas demonstrar é muito melhor, mas o adolescente ele precisa ouvir isso que o senhor falou. Você é amado, você é querido, sua família está aqui para o que você necessitar, porque às vezes eles
não ouvem, e aí eles acham que a família não está ali, né? Não ama, não o quer, por conta da fase. Eu falo muito na fase, mas é por conta disso. Então, a família ela precisa embasar, né? Os valores familiares, a gente está aqui, mais uma vez, né? Auxiliando. A psicologia vai dizer que boa parte da violência, da agressividade que tem num adolescente, numa criança, é pelo medo do desamparo, né? Tem a ver com carência. Então, aquela agressividade, às vezes, é uma reação até inconsciente, né? Enfim, de alguém que tem medo de perder, de ser desamparado, de não ser aceito. Né? A raiva. Então, quando você consegue construir um ambiente familiar, um ambiente na igreja, um ambiente onde o indivíduo se sinta amado, ele vai ter mais segurança, ele vai ser menos agressivo, ele vai ser melhor resolvido, ele vai ser menos suscetível às pressões externas, né? Que na adolescência são tão fortes, né? As pressões externas, né? As pressões do grupo, né? Eles precisam se identificar, né? Eu preciso entrar nesse grupo, eu preciso ser igual a essas pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me transformar. E aí, muitas vezes, os valores, né, que são ensinados em casa ou na igreja que seja, eles se perdem. Mas aí porque a gente não está dando também tanta atenção àquilo que está acontecendo. Essa coisa de ficar muito tempo sozinho, né, dentro do quarto lá, tá na fase, eles precisam. Eles meio que se desvencilham da família e aí a família passa a ser os amigos. Os meus amigos que eu amo, que eu vou levar para sempre, que não sei o quê. Mas eles não ficam lá sozinhos para sempre. Eles voltam para a família, mas para voltar, essa família precisa ser muito compreensiva em relação a essa fase, esse momento da adolescência, não é só do filho, mas da adolescência em geral que ele está passando. Ele vai buscar identidade. Quando ele sai e fala, ai, família chata, ai, tem que ir no almoço da avó, que saco, eu vou ficar aqui hoje. Porque tudo isso acontece, mas passa. Mas para passar e passar bem, a família precisa estar presente. Como, Cláudia, de longe, mostrando para ele que você está ali, né? Não é muitas vezes fazendo tudo que ele quer, não é isso, de forma alguma. Mas ele sabendo que tem o apoio. Para mesmo, eu falo sempre para os adolescentes, você precisa dizer para o seu pai e para sua mãe, sabe por quê? Se for uma coisa boa, eles vão amar. Se for uma coisa ruim, são eles que vão lá para te ajudar. Então, eles precisam ser os primeiros a saber de tudo. Uma outra questão importante é que na adolescência eles gostam muito de ter uma turma, né? Fazer parte de uma turma. Aí entra a importância da igreja, eles terem um grupo na igreja. Então, eu queria ouvir vocês como a fé, como a igreja, como o Ministério de Adolescentes pode ajudar na construção dessa identidade e na construção, né, de valores, né, da sua formação como um todo. Eu acho que a gente já começou respondendo, né, trazendo essa ideia assim de explicar para eles a questão, enfim, do propósito de Deus na vida de cada um, mas entender nesse contexto de comunidade, né? Eles precisam se relacionar. E isso não vai vir através, vamos supor, da EBD. Faz parte, né? Faz parte, ok. Mas a gente precisa proporcionar outros momentos, né? Que não seja assim, que não sigam um roteiro, sabe? E que eles precisem mesmo. Eu lembro que tinha adolescente assim no início que não falava. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. E era só isso, né? E hoje conversa, considera, traz sugestões, porque se encontrou, se sentiu, se sente parte, né? Se vê ali como o meu grupo. Então, acho que promover isso, uma coisa que tem dado muito certo é através de jogos. Eles gostam muito de jogar, né? Então, proporcionar essa quebra para eles, né? De não ser ali só o estudo bíblico, mas também o momento de jogos. Ou quando a gente vai para o parque, né? Que a gente tem ali um momento que a gente ora e tudo, mas a comunhão também, de conversar coisas da vida, qual série que você está assistindo, qual filme, né? Teve uma vez até que saiu perguntas assim, você está gostando de alguém da escola? Né? Então, assim, existe essa quebra. Eu acho que essa quebra que o ministério precisa proporcionar, a igreja precisa proporcionar de outros ambientes, também facilita, né, nesse contexto deles. Não, eu acho importante também a questão de terem amigos que tenham valores comuns, porque eles já têm muita pressão externa em outros ambientes, né? Então, quando tu consegue integrá-los na igreja, eles vão ter ali amigos, entre aspas, né, em tese, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, que vão encorajar e vão ajudá-los na sua caminhada.
Isso é importante até porque a gente já teve essa experiência, né, de serem amigos aqui e fora da igreja, estar passando por um momento difícil e o outro falar: olha, faz isso, e aí chegar pra gente e falar assim: me dá uma sugestão, porque eu já tentei várias coisas e não tá dando certo. Então, assim, deles entenderem até mesmo que, mesmo eles estando dentro da igreja, algumas coisas podem ser que aconteçam que não convém. Mas ele ter recursos, repertório, né, para poder aconselhar que seja como foi, né, esse colega. E eu vou trazer só um pouquinho da minha adolescência, porque a gente está falando aqui, ela está passando toda na minha cabeça, né. O meu grupo, eu fiz um movimento contrário do pessoal de hoje em dia. O meu grupo era o grupo da igreja, então o grupo de fora. Por quê? Porque nós saíamos, que é o que a gente está tentando fazer, a gente não saía só para os congressos, como eu disse, ou para acampamentos. A gente tinha prazer de fazer isso junto, porque a gente saía para outros lugares. A gente às vezes ia para o shopping para não fazer nada, para ficar lá andando, né? A gente ia para o parque, a gente ia dormir, uma menina na casa da outra menina. Aí com os pais lá orientando e tudo, então eu acho que isso também faz muito parte e hoje está bem mais difícil do que alguns anos atrás, mas que a gente tem tentado, mostrar para eles o quanto é importante, tem dado certo também. Uma outra marca também da adolescência é que as emoções são muito intensas, né? Então é tudo muito intenso, a tristeza, a alegria, a ansiedade, o medo, né, a ira, tudo é muito intenso. O que vocês recomendam, né, tanto para os adolescentes quanto para os pais, como lidar com essas emoções à flor da pele? A questão é que eles precisam primeiro entender, reconhecer e nomear o que eles estão sentindo. E adolescente tem muita dificuldade. Às vezes eles estão chorando, então eles não conseguem dizer: o que você está sentindo? Me fala. Uma coisa que não sabe dizer. E a grande maioria, tá? Dos 12 aos 18 anos, que é o que eu tenho atendido, 19 anos. O que você está sentindo? Ah, não sei, um negócio aqui, uma coisa, e não sabe realmente nomear. Então, eles não sabem a diferença de estar triste e de estar com raiva. A diferença de estar feliz ou qualquer outra coisa. Então, eles não sabem nomear. É importante que eles saibam dizer, né, o que eu estou sentindo, que eles olhem para eles mesmos e eles vão aprender isso. Não é só em consultório, com os pais também. Mas o que acontece? Às vezes os próprios pais não sabem nomear os sentimentos deles. Então, eles precisam de ajuda nesse sentido também. Eu acho que os pais, né, validar também o que eles estão sentindo. Porque acaba que fica, isso é bobeira. Isso, né? Como ele já tem essas dificuldades, eu vejo assim, porque até a gente adulto tem dificuldade, dependendo da emoção que a gente está sentindo, a conseguir dar nome para aquilo, né? Então, ainda mais um adolescente, como já foi falado aqui. Eu acho que essa questão de validar e também de ter humildade em falar assim, que olha, tô te entendendo, não sei o que você tá passando, porque não tive essa experiência, né? Às vezes a gente tem muito aquilo no automático, né? Eu sei o que você tá sentindo, às vezes a gente não sabe, né? Então, validar, mas também se colocar à disposição. Então, como que a gente pode fazer para resolver isso, né? Então, acho que também ter esse olhar de validação, mas também de vamos solucionar isso juntos. E até perguntar também, mas o que você está sentindo nesse momento? Ah, não sei, acho que eu estou alegre, acho que eu estou triste, acho que eu estou isso, né? E aí os dois tentarem realmente entender o que eles estão sentindo. E uma coisa que é bom dizer para os pais, né, para quem trabalha com adolescente, é que às vezes as palavras que eles falam não são realmente uma expressão exata do que eles pensam, né? Então não dá para levar tão a sério. Tem muitos pais que às vezes ficam magoados, né, com uma resposta, uma fala de um filho, tipo, né, eu não te amo, você é isso, você é aquilo, é isso. Não leva isso pro coração, né, porque isso não é uma verdade, né, isso é uma marca é uma expressão dessa intensidade que eles estão vivendo, né? E eles também ouvem, tá? E eu, em consultório, eu tento falar a mesma coisa que o senhor está falando. Olha, seu pai, sua mãe, às vezes só tem essa criança. Então, seu pai, sua mãe só tem você. Eles estão aprendendo,
Então, às vezes eles vão falar coisas que eles não estão sentindo, mas eles estão desesperados sem saber o que fazer, porque você é a pessoa mais importante da vida deles. Ah, mas como assim importante? Fala isso, aí eu. Então, da mesma forma que você acabou de me dizer que as pessoas mais amadas da sua vida são seu pai e sua mãe, mas numa hora de fúria, num momento de ira, você disse isso e isso. Então, aí a gente vai trabalhando essa questão do dosar as emoções, né? Não é de um dia para o outro, mas... E nessa também mudança de fase, né, dos adolescentes, muitos pais têm dificuldade de lidar agora com esse apego que eles criam a seus amigos, né? Onde o pai e a mãe já não são mais o centro da vida dos filhos, né? Mas eles já querem valorizar muito o que os outros dizem, né? Os amigos, né? Sim. E aí isso, às vezes, tensiona a relação. Muito. Tem gente que vai me ouvir e vai saber do que eu estou falando, né? É engraçado, né? Quando você está no meio de seus amigos, você está rindo, maravilhoso. Aí quando está aqui com a gente, sério, não dá uma palavra. Não faz justamente por isso que o senhor falou. Né? Minha mãe falava a mesma coisa pra mim. Porque tem até uma música que cantava assim no mês da família, lá em casa eu posso ser quem realmente sou, uma música antiga, né, dessas campanhas. E eu lembro que todo mundo se olhava, porque eu sou, assim, em casa eu sou mais fechada, eu tenho esse perfil, né? E quando eu tô fora eu consigo ser mais intencional, né? E porque em casa também a gente é de fato quem somos. Então acaba que quando toca essa música, infelizmente, todo mundo se olha porque a gente tem essa referência, né? Agora, vamos falar sobre outro assunto do universo de adolescentes, que é um assunto também novo para muitos pais, é o autoenvolvimento deles com as redes sociais, com as telas, né? Não só a rede social, mas com as telas. E também com essa pressão, né, de muito adolescente hoje querendo gerar conteúdo, querendo publicar coisas, querendo ser ouvido, né? Na minha impressão, eu acho que muitos adolescentes ficam gravando tanta coisa, se expondo tanto, né, na rede social, porque no fundo eles querem ser ouvidos, eles querem ter um lugar de fala, né? Então aquilo para eles é um palanque, é um lugar de fala, né? Mais confortável, mais seguro, porque ele fala, né? Agora muitos também não sabem lidar com o efeito rebote disso, né? Às vezes, né, a gente já ouviu tanto adolescente que acabou sendo cancelado, sendo criticado, e não soube lidar com essa pressão também, né, de se expor, né, tanto na rede social. E também o alto nível de horas que eles passam, né, vendo. Às vezes tem uns que nem produzem conteúdo, mas ficam ali só consumindo conteúdo de outros, né. O que dizer, né, tanto para os adolescentes quanto para os pais, nessa situação da vida, né, essa relação tão intensa também com as redes sociais. Eu acho assim que, de qualquer forma, todo mundo, né, mudou. O excesso de informação vem. E acaba que se você se alimenta muito de um excesso de informação, você vai querer continuar se alimentando e você também vai querer ser assim, né? Exceder no sentido de produzir, né? E a gente sabe, vocês são psicólogos, talvez falem melhor que eu, mas existe também a satisfação que gera, né? E acaba que o ser humano, por conta dessa satisfação que ele quer tanto preencher, a gente vai consumindo, né? Aí entra também no limbo, assim, né? Que existe a parte legal de você ter conteúdos bons, né? E tudo, mas também existe quando você não tem o equilíbrio disso, né? E aí entra a questão dos que ficam dependentes a isso, né? Uma coisa que eu percebo muito é que se perdeu a beleza do íntimo, né? Tudo tem que ser exposto. E aí, por conta disso, os adolescentes entram até em guerra com a sua própria identidade, né? Porque tem que postar aquilo que todo mundo vai curtir dele, né? E não vai mostrar um momento difícil, sempre vai mostrar um momento legal, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, de entender como que tá acontecendo o mundo, esse excesso de informação e às vezes precisa tirar. Às vezes precisa dizer, ó, não vou seguir mais fulano porque tem me feito mal. Mas aí é todo um processo, né, para poder identificar isso e poder, né, ter essa seleção. Mas eu acho que é a conscientização mesmo. As famílias precisam ter essa conscientização e ensinar isso para os filhos também, né, que estão nesse processo. Olha, é realmente limitar. Então, tem adolescentes que com 12 anos vão receber o celular. E aí, acaba que nesse processo a família limita o tempo que eles usam. Então, isso depende da família, né, do que ela oferece, porque eles não estão debaixo da família, né? Mas também de conscientização,
né? E acaba que, às vezes, a gente tem que viver para poder enxergar que não está fazendo bem, né? Então, acaba que é meio assim, tem que encontrar um equilíbrio, né? De conscientizar, mas também a experiência, né? Nesse processo. E os pais não... A gente está aqui falando de adolescente, mas não é dizendo que tudo que eles fazem, ou todos os momentos que eles estão vivendo, estão corretos, né? Os pais são a figura de autoridade primeira deles, né? Foi quem Deus colocou com autoridade ali para poder guiar a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então, é literalmente colocar horário. Hoje tem aplicativos, né, que você coloca para realmente, seu filho está usando muito o celular. Então, o celular para de entrar naquele aplicativo, naquele jogo, naquela conversa, e não entra mais. E aí é realmente dosar. Não tem como, tem coisas que não tem como negociar. Tem um movimento hoje, né, já em muitas escolas, que estão tentando restringir o uso de celular durante a aula. Tem outros ambientes que também estão fazendo isso, né? Eu fui fazer uma terapia de grupo com alunos de uma escola, né? Então nós fizemos ali um combinado, né? O que pode e o que não pode naquele horário. E um dos combinados era não usar celular durante aquela terapia em grupo, né? Nossa, pior combinado. Alguns ficaram de boa, mas teve uns que tinham quase crise de abstinência, né? Eles tentavam mexer escondido, assim, né? Enfim, nós dizia, ei, ó o nosso combinado, né? Então, é um desafio também ajudá-los a ficar menos dependentes, né? Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade como um todo, né, estimular os nossos adolescentes, né, a usar o celular de uma forma saudável, com limite, né? Não ficar tão dependente disso. Porque já virou questão de saúde mesmo, né? Tem muitos estudos que comprovam o quanto as crianças estão se desenvolvendo menos na questão cognitiva por conta do uso de tela, o excesso, né, do uso de tela. Hoje, quando a mãe quer que a criança fique calminha, ela dá um celular com um joguinho. Só que isso também traz outros comportamentos. Tudo é muito rápido. Então, ela clica ali, aparece não sei o que. Ela faz não sei o que, aparece isso. Tudo, ela vem tendo tudo muito rápido. E ela quer que a vida real também seja assim, muito rápida, e não é. E aí crescem crianças muito frustradas, ansiosas, adolescentes mais ainda. Por isso, a restrição do pai e da mãe em primeiro lugar. É muito importante. A síndrome do pensamento acelerado, né? Que hoje também é um problema. Né? Pressa, né? É um desafio. Então, pais, pensem sobre isso, criem, né, combinações, estabeleçam limites. E adolescentes, não fiquem tão preocupados com o que os outros vão dizer na rede social, né? A tua identidade, o teu valor não depende disso. Não se expõe demais, né? Aprenda a lidar com isso. Eu acho que a gente está, talvez, numa fase da sociedade assim, buscando achar um equilíbrio, né? Em usar isso de uma forma que não seja também doentia, né? E um pouquinho mais, vamos falar sobre um outro tema do universo dos adolescentes, que eu também acho interessante, que é entretenimento. Hoje, muitos adolescentes gostam de se entreter também com jogos eletrônicos. A gente né? acaba ficando no mesmo. Os jogos de tabuleiro, por exemplo, né? As brincadeiras que a gente falava, né? Talvez até uma dificuldade de muitos jovens e adultos hoje é que eles têm até dificuldade em habilidades assim de locomoção, porque ficaram muito tempo só ali, só o dedinho, né? É só o dedinho que acaba sendo desenvolvido, né? Como ajudar também nessa área do entretenimento, oferecendo algo mais saudável, não tão dependente só das questões eletrônicas? O que vocês podem sugerir? Lembro que a gente fez aqui um encontro com os nossos próprios adolescentes, né? Um dia especial. E nesse dia especial tinha um circuito. Nada de com celular, com jogo, com nada. Era circuito movimento mesmo. Então, eles faziam uma prova e tinham que correr e ir para outra, não sei o quê. O que eles ficaram cansados, né, Micaela? Nem a gente, que é adulto, já vendo muito tempo. Foi coisa simples. Foi coisa simples, rápida. E aí a gente vê o quanto eles necessitam dessas brincadeiras. A gente antes estava falando aqui das brincadeiras das nossas épocas, né? Eu sou de uma época que eu brincava na rua. Né? Até comentei que eu brincava de mamãe da rua, pique-cola, pique-bandeira. Você fala isso para eles hoje, não sabem o que é.
Nós proporcionamos eu já trabalhei em várias escolas, teve uma escola que eu trabalhei que nós proporcionamos brincadeiras de criança, esse era o nome, brincadeiras de criança na educação física. Então eles construíam pipa, eles andavam de bicicleta, carrinho de rolimã, eles fizeram, e eles acharam aquilo o máximo, até amarelinha. É como se eles nunca tivessem visto ou tido contato e realmente não tiveram com aquilo, que era subir em árvore, você brincar. E ali você estava trabalhando tudo, né? Coordenação motora, habilidades sociais, porque o amigo chega primeiro e aí eu choro porque... Não, mas ele chegou primeiro, ele se resolveu entre eles ali, né? Hoje em dia a gente precisa trabalhar muito esses aspectos. Eu acho que também na área de entretenimento, a gente precisa resgatar e valorizar que meninos aprendem coisas de meninos com pai, com homens, né? Então todo menino precisa de um homem ou de alguns homens na sua vida para serem fonte de inspiração. Então cada adulto precisa ensinar o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu afilhado a fazer algumas coisas, né, que tem a ver com a sua vida, né? Até porque isso vai gerar memórias, etc. Assim como também meninas aprendem a ser mulheres com mulheres. Mulheres ensinam meninos a serem mulheres, né? Então isso também entra nesse universo. E o que vocês têm assim de sugestão sobre isso, né? Como que a gente pode encorajar mulheres a ensinarem meninos a serem mulheres e homens a ensinarem meninos a serem homens? Eu acho que os pais dispor desse tempo, né? Porque acaba que, como tá tudo muito rápido, cada um vivendo sua vida, tem trabalho, e chegam cansados, mas é uma decisão, né? Eles precisam decidir. Então, eu quero investir na vida do meu filho, eu quero investir na vida da minha filha. E nesse processo, eles fazerem as coisas, né? Então, como homem, quais são as minhas responsabilidades? Filho, vamos ali trocar o pneu do carro que furou. Chama o filho para isso, né? Ou a família toda vai para o supermercado, divide, fulano compra isso, vai para aquela seção. Assim, são meios, né, da gente participar, né, desse contexto. Eu vejo que a família precisa decidir isso, porque às vezes a família faz tudo pelos filhos. E acaba que perde isso. Às vezes o investir é só financeiro, né? É só pagar curso, pagar aula, pagar isso, pagar aquilo, dar coisas, mas não investe em ensinar, em ter tempo junto, em ter memórias, né, em ensinar coisas comuns. E quem tem mais de um filho é sempre assim, vou ficar com os meus filhos. Não, você precisa ter o tempo com aquele filho, o tempo com aquele filho, o tempo com os dois juntos, ou os três, sei lá quantos sejam. Né? O tempo que o pai vai ter com aquele filho, o tempo que a mãe vai ter com aquela filha. Verdade. Pastor, trazendo um pouquinho dessa questão do entretenimento, uma coisa também que a gente já falou, mas vale a pena ressaltar, é essa questão dos pais conscientizarem, e a igreja também. Porque tem muito aquela dicotomia, né? Isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. Não pode assistir isso, não pode assistir aquilo, e fica sempre tendo essa quebra, né? E isso acaba fazendo com que o adolescente queira ver. Porque, né, não posso ver, por que eu não posso? Eu penso muito nessa questão de séries e filmes, porque é o que eles têm para consumir. E se a gente não instruí-los a fazer esse filtro, né, daquilo que eu estou assistindo, daquilo que eu estou ouvindo, porque isso alimenta os nossos olhos, alimenta os nossos ouvidos, o nosso coração. E a gente teve um tema desse no PG, né, sobre entretenimento. E eu lembro que a frase de efeito era: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E era o tempo todo falando isso. Então também trazer essa conscientização para eles nesse sentido. Uma outra coisa que também tem a ver com entretenimento e com rede social é a comparação. Os adolescentes se comparam muito, né? E a rede social às vezes traz um padrão que é até meio fantasioso, né? Sim. O corpo perfeito, a pessoa, isso, enfim. Como a gente pode ajudar os adolescentes a lidarem com essa pressão da comparação que a rede social traz de forma tão acentuada? Eu já vi muitos trabalhos, né, de algumas pessoas dizendo que como elas são fora da rede social e o que elas postam na rede social. Eu achei muito incrível, porque é isso, né? Olha, eu sou desse jeito, isso aqui é conteúdo que eu faço. Então já tem alguns movimentos para poder fazer essa conscientização com os adolescentes, né? E esse é um ponto bem sensível que eu tenho trabalhado com alguns adolescentes em consultório e em escola, porque eles têm essa questão de padrão. Você tem que ser
para as meninas. Você tem que ser magra, você tem que ter o cabelo liso grande, você tem que usar uma bolsa tal, senão você não vai fazer parte do nosso grupo. E o pertencimento para o adolescente é muito importante. Então, eu tenho tentado trabalhar com algumas dessas pessoas, desconstruindo isso. Mas quem é você mesmo? Tem certeza que você gosta desse tipo de bolsa? Tem certeza que... Aí ela chegou ao ponto de dizer, meu cabelo nem é liso. Então ela já está refletindo, sabe? E usando. Aí outro dia ela chegou na escola com uma mochila diferente. Ela passou pela minha sala, voltou e falou, olha minha mochila diferente. Então tudo bem eu ser diferente dos outros, né? Não preciso ser igual a todo mundo, fazer as mesmas coisas, porque aquelas coisas mostradas ali muitas vezes nem são reais, né? Essa questão de comparação é muito séria, né? E a gente vive também com aquele diálogo, né? Tipo, porque minha amiga falou que isso. E a gente já discutiu sobre isso, né? Me entendendo. Mas é isso, eu penso que é alinhar o coração deles, né? Naquilo que eles têm como propósito de vida e tudo. E dizer assim, não é porque o outro viveu essa história, porque às vezes eles levam muito isso, principalmente na questão de estudo. Porque falaram que é muito difícil, porque isso, porque aquilo, né? Então, eu entendo assim, o outro viveu essa dificuldade, mas você realmente vai viver, né? Então, entender que cada pessoa tem suas histórias, né? E colocar leveza nisso, porque esse padrão tá muito alto, né? E a vida real não é essa. Cada vez Então, mais alto. trazer eles para essa realidade, eu acho que também é um dos pontos. Beleza, então o desafio é entender que cada um é único, cada um tem o seu valor. Você não deve ficar tão preocupado com o que os outros vão pensar de você, né? Então isso tudo ajuda muito, é libertador, né? Agora, um outro assunto também do universo dos adolescentes é sobre namoro. Esse é bom. Esse é ótimo. Quando começar a namorar? Quem namorar, né? O que precisa para fazer? Enfim, o fato é que hoje, cada vez mais cedo, adolescentes estão começando a namorar, né? A gente já vê adolescentes, às vezes, muito precoces, com 10, 11 anos, 12 anos, já namorando. Gravidez, às vezes, muito precoce, né? Vida sexual muito precoce. Então, como lidar com isso? O que vocês têm a dizer tanto para adolescentes quanto para pais? Vai lá, psicóloga primeiro. É um assunto também sensível, né? Porque a gente acaba entrando na família. Porque, assim, o que a família coloca vamos dizer assim, Combinado. de combinado é o que o adolescente vai seguir. Mas eu trago um exemplo de um rapaz que queria muito namorar e ele já tinha o quê? Uns 18 anos, 17 para 18 anos. Mas ele esperou a mãe dele entender de Deus se era o momento dela, não se era aquela pessoa, essa pessoa não é para você, que isso quem vai saber é ele. Mas se era o momento daquela mãe permitir que ele fosse realmente namorar. E ele esperou, e então assim, casou, tá muito feliz, e eu acho que deve ser assim, sabe? Eu acredito que cada família precisa ter o seu combinado. Porém, assim, com base, você conhece seu filho, ele tem maturidade para namorar? Tá na hora mesmo de namorar? Namoro é um pelo menos na minha concepção, né, aqui de igreja, de tudo, é um compromisso, um pré-compromisso. Eu quero conhecer essa pessoa, como ela é, tal. Será que a gente vai dar um passo maior? Então é muito sério, não é algo para você se distrair, que é isso que se pensa hoje, né? Deixa eu imitar meus amigos ali que já estão namorando, então deixa eu fazer isso também para me distrair, para ficar bem com alguém e sem nenhum objetivo. Uma coisa que eu falo com os meninos é que também existe essa questão de, como a irmã Cláudia falou, o namoro, ele não pode ser só um namoro, ele tem um propósito, né? Eu pergunto para eles, vocês vão casar amanhã? Vocês têm condições de sustentar uma casa, já estão trabalhando para pagar o sorvete para sua namorada e vice-versa? E aí eles ficam, realmente. Porque acaba que também entra no outro contexto de muito tempo de namoro, né? E eu não vou entrar aqui no contexto se é saudável ou não, mas eu digo assim para eles porque eles estão muito novos ainda, né? Ainda tá passando por esse processo de transição. Eles, às vezes, nem sabem o que é gostar, né? Muitos falaram, eu tô gostando de fulano, ciclano, beltrano. Aí eu falo, mas você realmente está gostando? Né? Será que é porque não te chama atenção, te interessa? Porque gostar entra num contexto diferente, né?
E aí, eu acho que quando a gente tem esse tipo de conversa com eles mesmos param para refletir. Tipo, realmente, não tenho idade, dependo dos meus pais para pagar um sorvete, né? E eles chegaram a perguntar, né, Mica, como eu sei que eu tô gostando? E a gente precisou explicar isso para eles, né? Como é que eu sei que eu tô gostando de alguém? Como é que, às vezes, a menina só acha bonito o menino, então a gente já fala, tô gostando. Não tem nenhum problema achar bonito, né? Mas a gente precisa entender, se conhecer, o que é gostar, separar. Eu acho que algo importante aqui que vocês falaram que eu queria sublinhar é que cada família, antes da adolescência, já deve começar a combinar essas coisas. Então, por exemplo, lá em casa nós combinávamos, né? Nós conversamos com nossos filhos que eles só iam namorar quando entrassem na universidade. Lá em casa foi a mesma coisa. E a gente ficou falando isso muito cedo e lembrando isso, né? E lembrando, e tinha ali, às vezes tinha as pressões, não, mas eu quero, calma, ainda não é hora, enfim, né? Então a gente foi segurando. Mas o fulano tá namorando a fulana. Mas eu não sou pai do fulano, você não é filho do Beltrano, né? Enfim. Então, acho que esse combinado é importante. E ao mesmo tempo que ter esse combinado, eu acho importante que haja um canal de transparência entre pais e filhos, né? Então, de filhos conversarem com seus pais sobre as pressões, sobre os sentimentos. Eu sei que adolescentes têm uma tendência de querer esconder coisa de pai, né? Sim. Então, quanto mais transparente for essa comunicação entre mãe e filho, pai e filho, né? Uma coisa que eu falo para os pais, quando teu filho vier te falar algo que você ficou surpreso, né? Que você não gostou, não demonstra isso, né? Mata no peito, segura firme. Que bom que você está falando isso. Por dentro você pode estar, pelo amor, eu não acredito, mas por fora, nossa, obrigado por você ter falado, que bom, meu filho, porque era isso que eu ia falar, né? Que como é recebido pelos pais, é que vai dizer se ele vai continuar falando ou não. Porque o adolescente até tenta. Aí a mãe fala, o quê? Eu não acredito, você não vai mais... Acabou. Nunca mais, você perdeu ali. Não vai ter. Mas se você tá ali por dentro, ou depois com o teu esposo, ou você que é pai com a tua esposa, ou com alguém, você vai falar, meu Deus, não acredito, o que ele falou ali? Depois. Mas no momento é se colocar à disposição. E sem fazer caras e bocas e... Não acredito nessas coisas que geralmente, né? É verdade. Então, pais, olha, desafio, boas conversas, bons combinados, ficar, né, lembrando o combinado constantemente, acolhendo as falas, né, fazendo perguntas. Eu perguntava pro Miguel, e aí, Miguel, tem alguém aí, né, no radar? Como é que tá isso aí, Sara? E aí, alguém falou contigo alguma coisa? Tem algum menino dando em cima de você? Porque essas conversas, essas perguntas podem gerar boas conversas. Eu sempre digo que boas conversas dependem de boas perguntas. Exatamente. Isso é tão sério mesmo, porque acho que foi na semana passada no PG, começou com uma conversa dessa. E aí, fulano, você tá gostando de alguém da escola? E isso levou a vigília quase toda de conversa entre eles ali no PG, né? Legal. E vale a pena também lembrar, né, os princípios bíblicos sobre relacionamento, né, afetivo, né? Então, a Bíblia fala muito sobre amor, respeito, pureza. Por mais que isso não seja hoje um assunto tão popular, né? Mas nós continuamos crendo nisso. Sim. Com certeza. Reafirmar esses valores, né? Porque são os valores que fazem a gente tomar as decisões. Então, eles precisam ter isso bem apropriado, né? Como eu falou no que eu espero de uma mulher de Deus, né? Então, existe sim, a gente pensa que não, né? Mas existe sim os princípios que Deus dá para a vida cristã. Então, é isso que eu devo buscar no rapaz, é isso que eu devo buscar numa moça. Então, de fato. E nós continuamos crendo, né, que sexo é para ser feito dentro do casamento. Se o sexo for feito dentro do casamento, não vai ter gravidez na adolescência, não vai ter gravidez de mãe solteira, né? Nada disso não teria doenças, né? Por quê? Porque seria feito num ambiente seguro, num ambiente de responsabilidade, de maturidade. Então, um efeito colateral de tanta gravidez na adolescência é isso, é as pessoas tirarem, né, da pauta aquele princípio bíblico de que o sexo deve ser feito no casamento. E acaba que a influência na escola, né, quando vai estudar sobre sistema reprodutor, é muito sem sabedoria. Então, acaba que se eles escutam mais nesse ambiente, né, então os pais têm essa responsabilidade e a igreja também, né, de saber conversar sobre. Outra questão também que eu queria trazer aqui para vocês
é a relação em casa, adolescentes com seus pais, né? Como uma família pode funcionar bem nessa área de relação entre pais e filhos, né? Então, por exemplo, como lidar com os conflitos na adolescência, né? Como que pais devem lidar com os filhos, né? Por exemplo, às vezes você sai de uma infância que você diz para o filho não pode e ele não faz, né? Na adolescência ele vai dizer por quê? Não é assim, tu tá errado, né? Aí como começa a lidar com esse novo comportamento que às vezes é tão conflituoso, né? O filho que já levanta a voz, que já não aceita, que já bate pé, que já responde. O que vocês recomendam para pais e para filhos nessa fase da vida? E hoje, pastor, infelizmente, eles não esperam mais a adolescência para poder se afirmar e falar, por quê? Não quero, não é assim. Tá vindo bem mais cedo, né? A mais precoce. E os pais precisam realmente como eu posso dizer, buscar mais, aprender sobre como é que eu posso ouvir, o que eu posso fazer com isso que está acontecendo, né? Ser mais autoridade, não só autoritário, né? Mas ser mais autoridade, se colocar ali como... Eu disse uma frase, né? E morri dizendo, porque meu filho já casou, mas até ele sair de casa eu falei assim, filho, enquanto você estiver aqui na minha casa, as ordens vão ser as minhas. Então, assim, muitos pais hoje têm medo de dizer, não isso que eu disse, mas algo parecido. Não, olha, quem manda aqui nessa casa sou eu e as ordens são essas. Eles precisam ter isso, porque senão eles crescem pensando, como a gente vê muito por aí, que eles podem, eu posso chegar num momento, por exemplo, absurdo, mas eu vou dizer isso, num momento de pregação e falar, não, pastor, peraí, o que o senhor está falando não é assim não concordo. Eles estão nesse nível de fazer isso com o professor, de fazer isso com, sei lá, com uma figura de autoridade que estão ali, da gente precisar explicar para eles, olha, essa pessoa ali é uma figura de autoridade, você precisa respeitá-la. Então isso está vindo muito mais cedo. Eu acredito que os pais precisam realmente conversar com seus filhos, não só dar tudo aquilo que eles querem. Eu não sei qual foi o adolescente, mas enfim, eu ouvi essa semana. Não, aí de repente minha mãe me deu. Eu nem pedi que ela me deu. E assim, o comportamento anterior era horrível, eu posso dizer essa palavra. Não era um comportamento adequado, precisava realmente de uma reestruturação total de comportamento, cognitiva, tudo. Mas a mãe deu algo que era muito caro. Aí de repente eu cheguei lá em casa, estava lá. E aí essa criança, esse adolescente, ele não vai valorizar quem é a mãe, o que é a mãe, mas sim o que ela dá, o que ela faz para ele, mesmo ele fazendo algo que não está, pelo menos para os pais, eles não estão sabendo, né, corrigir ou conversar, ou enfim. Eu sei que não tem talvez experiência própria, né, de família nesse sentido, mas uma coisa que eu percebo na fala de alguns pais é que, tipo assim, eles querem que os filhos já saibam as coisas. Então, eles entenderem que educar é um processo mesmo, e que você fala todo dia durante um ano a mesma coisa, para o ano seguinte eles mudarem o comportamento, né? Então, ter essa humildade, porque quando é criança a gente até entende, são crianças, mas quando é adolescente a gente espera que eles já saibam das coisas, né? Então, assim, ter realmente essa paciência em cultivar isso, essas informações, os princípios, né? E entender que é um processo. Seu filho não vai mudar, talvez, da noite para o dia, mas que é um processo, ter essa conscientização. Eu acho que fica até mais fácil para o pai, né? Que dá aquele coração, assim, querendo resolver logo os problemas. Porque aí a gente sai do criar, né? Que a gente, eu estou criando fulano. Não estou criando, eu estou educando. Eu crio um bichinho, né? Eu crio um animal de estimação, mas uma pessoa, um indivíduo, eu educo. E hoje nós temos diferentes configurações familiares, né? Então, por exemplo, nós temos temos famílias que a mãe cuida dos filhos sozinha. Né? Então, ela tem que ali fazer um papel, né, duplo, às vezes. Temos famílias onde tem a figura da mãe e do padrasto, ou do pai e a madrasta também, né? Enfim. E às vezes tem também essa dificuldade, porque daí o padrasto ou a madrasta não se sente
né, responsável, mas no fundo ela é, né? Porque quando você Assume. tu assume o papel. Então tu tem que, é um pacote, né? E aí isso também tem que ser acordado, né? Porque às vezes o filho diz, não, tu não é minha mãe, tu não é meu pai. Agora, na minha perspectiva, eu diria, não, agora eu sou tanto quanto, né? Eu sou uma figura equivalente, né? Então isso também entra nessa combinação, né? E também tem famílias onde tem o pai e a mãe junto com os filhos. O fato é que, independente da configuração familiar, a família tem que ter acordo, tem que ter combinados claros, né? Tem que os adultos da relação têm que se comportarem como adultos, né? Exatamente. Então, os adultos é importante que eles saibam dizer não, saibam colocar limite, saibam acolher, saibam dar afeto, saibam construir juntos, saibam ouvir, mas saibam tomar decisões, né? Então, isso também é um processo importante. Que os adultos trabalhem em colaboração, né, um com o outro, não um contra o outro, né? Que às vezes também tem essa questão, né? Mãe fala uma coisa. Isso, pai fala outra. Deixa eu sair? Não, então vou pedir pro meu pai. Então, assim, não tem, ele nunca vai ter a noção de respeito e autoridade na casa, porque eu posso pedir para um, deixa outro, não, então. E o senhor falando da configuração, eu fui uma mãe por um tempo, e pelo tempo mais complexo, né, que foi a adolescência, eu fui uma mãe só, que me separei e que criei os meus 2 filhos, que eduquei os meus 2 filhos sozinha, né? E depois eles vieram a ter um padrasto. E realmente, o senhor falando, eu fui, né, fazendo a retrospectiva. A gente conversou sobre como seria essa entrada desse padrasto na casa, porque a própria pessoa às vezes se sente, não vou dar nenhum palpite, porque, né, eles já têm a vivência deles, mas isso tudo é conversado e combinado antes. Se você está entrando, né, para uma família, a não ser que você entre só para o casamento, não para a família. Mas quando você tem essa decisão de entrar para a família, você entra com tudo. Você, né, aquele papel ali de pai ou padrasto, que seja o nome que queira dar, é a figura que eles vão ter ali de autoridade naquele momento também. Verdade. E ainda, já que a gente está falando aqui também sobre formação espiritual, né? A importância da família, dos pais na formação espiritual. Né? O que vocês recomendam? O que vocês têm a dizer sobre esse tema? Eu creio que entendendo a responsabilidade que Deus deu, né? Então, os filhos são do Senhor. Então, eu educo meu filho para a glória de Deus, né? Para aquilo que Deus o criou. E é uma responsabilidade, sim, né? Eu sei que não existe, assim, um método, porque cada família tem seus combinados, tem sua rotina, então a gente não pode determinar métodos assim. Mas uma coisa que eu vivi, né, e vivo até hoje, desde quando eu era pequena, a gente fazia culto no lar, por exemplo. Não vou dizer que é uma regra, mas a gente sempre fez. E assim, hoje, na adolescência, gente, eu não queria não, tá? Eu queria assistir outra coisa, fazer qualquer outra coisa na vida. Como um bom adolescente. Mas hoje eu vejo o quanto saudável é isso. A gente conversa sobre tudo. Às vezes eu fico pensando assim, né? A gente começa lendo os textos, a gente tá fazendo aquela leitura do ano todo, e a gente começa, depois discute sobre aquilo, mas aí depois a gente vai embora, assim, contando sobre o dia e tudo. E eu vejo que isso é importante para a nossa família, assim, de ter esses momentos de troca, né? Quando a gente não tem, a gente sente falta. Então, para mim, seria uma sugestão, uma coisa que eu quero perpetuar na minha família, né? Dar continuidade a essa criação que eu tive nesse sentido, né? Então, uma das sugestões seriam isso, né? E minha família sempre foi muito séria, assim, em relação a essa questão, assim, de proporcionar acampamentos, congressos também, vivências missionárias muito cedo, justamente para a gente poder ver o contexto cristão não só como uma regrinha, tipo, tem que ir para a igreja, ler a Bíblia, não, mas que aquilo faz parte da nossa vida, né? Então, acho que isso trouxe frutos significativos agora na vida adulta. E aí seria, independente da rotina da família, inserir nessa rotina, né? Falando de famílias cristãs, inserir esse momento que eu também tive, né, com os meninos a vida inteira. E aí, numa época, a gente não tinha mesa lá em casa. Então, a gente fazia as refeições sentados no sofá e tal, ao ponto de eu ter que falar, vamos ter que comprar, a casa era pequena, vamos ter que comprar uma mesa sim, para colocar nessa casa, porque aí tinham os cultos no lar, que a gente fazia e tal, colocávamos nossos pedidos, nossos agradecimentos, depois a gente ia para a mesa.
E aí a conversa fluía na mesa também, ali a gente conversando, falando sobre tudo isso, compartilhando. Uma vez eu conversei com um adolescente, né? E ele me disse uma coisa que eu fiquei, assim, pensando antes. Pastor, lá em casa eu não vejo meu pai e minha mãe orarem, não vejo meu pai e minha mãe lerem a Bíblia, eu só vejo eles irem para a igreja domingo. E eles são sinceros, hein? E aí eu fiquei pensando, uau, tá faltando exemplo, né? Então eu acho que se a gente quer que nossos filhos sejam pessoas de Deus, servos de Cristo mesmo, e se nós somos servos de Cristo, a gente tem que mostrar isso também em casa, né? A gente tem que mostrar aos nossos filhos como se ora, como se lê a Bíblia, como se serve, né? Então essas coisas você tem que aprender em casa, né? Exatamente. Então, ei mãe, ei pai, não basta só levar para a igreja, tem que viver essas coisas também no ambiente do lar, né? Antes de vir para cá hoje, assisti um vídeo que era acho que era judoca, não sei, vestida lá com kimono e uma menina pequenininha, devia ter no máximo 2 anos. Então ela, com uma pilha de madeira, ou era tijolo, não lembro, mas ela fazia os gritos que eles falam, né? Que eles fazem as falas e fazia, não sei o que, não sei o quê. Aí esperava, ela fazia a mesma coisa. Então esse vídeo estava querendo, até o final, esse vídeo estava querendo dizer que o exemplo ele fala. Então, o que você faz na sua casa vai fazer com que o seu filho faça em casa e fora dela. Então, por isso que nas escolas a gente diz muito, né? A gente conhece as famílias através dos alunos. A minha família, a gente tem um histórico em relação a isso que a irmã Cláudia falou. A minha avó se converteu com 15 anos. Então, ela conheceu meu avô na igreja, enfim, né? Teve todo esse contexto. E hoje eu percebo que a vida que a minha avó teve, né, no caso, minha mãe teve, minhas tias teve, meus tios também. Aí eu tô tendo, Mariana tá tendo, né? Então, realmente isso faz diferença, Assim. porque realmente é uma cultura familiar, né? Então, faz parte. Bem, e uma coisa que eu acho que vocês podem fazer também para ajudar os pais é o seguinte: se alguma mãe, algum pai precisar conversar com vocês sobre como eu posso manejar melhor a minha rotina familiar com meus filhos, eu sei que vocês podem também ouvi-las, né? Claro, porque não é ouvimos bastante, não há uma receita pronta. Então eu vou tentar ajudar aquela família de acordo com cada família, com cada vivência de cada família, cada rotina de cada família. Eu gosto muito, né, de um conceito que diz que não existe família perfeita, existe família funcional. E funcionar é uma família que tem um jeito de funcionar bom, que funciona, que entrega, né, que não adoece as pessoas, pelo contrário. Então, nós temos que ser famílias que funcionem bem, né? E, gente, vamos caminhar agora para o seguinte assunto: adolescentes na igreja. Qual a importância do adolescente se sentir parte de uma igreja, né? Às vezes a igreja para o adolescente é um ambiente muito adulto, né? E nós aqui na Fião, e eu sei que também outras igrejas procuram, né, criar um ambiente onde não seja tão adulto, né, onde as crianças, os adolescentes, os jovens se sintam parte. Como a gente pode fazer isso como igreja para ajudar eles a se sentirem parte de uma comunidade? Eu já vejo, hoje falando especificamente da nossa igreja aqui, nós temos um pastor, né, que apesar de dizer que é 50, é muito jovem, então isso proporciona N idades de estarem próximos. Vamos, gente, vamos pular, vamos. Todos correm lá para frente para participar do culto. Eu vejo a oportunidade que a igreja dá para os adolescentes, porque eu me descobri professora e psicóloga foi dentro da igreja. Então, na igreja, eu pude ir lá na frente falar. Na igreja, eu pude dar aulas, ainda adolescente. Na igreja, eu pude conviver com várias idades, então eu falava com as senhoras do círculo de oração, eu falava com o pastor, eu falava com as pessoas da minha idade. Então a igreja ela proporciona isso. E a nossa a base vem forte, sabe? Tem deixado assim, permitido que os adolescentes trabalhem, né, em vários segmentos aqui da igreja. Eles estão bem encantados com a parte da mídia, nossa, eles estão amando muito isso e a oportunidade que a igreja tem dado. E eles se sentem pertencentes, né?
O Gabriel, que trabalha com a gente, que é meu filho, lindo, com os adolescentes, ele outro dia foi falar sobre alguma coisa da mídia e vários sabiam do que ele estava falando e tinham até coisas para comentar porque eles já trabalharam juntos. Ora, meu filho tem 25 anos, tem outras pessoas que têm mais idade, mas os adolescentes que trabalham na mídia, mas os adolescentes estão tendo contato com aquelas pessoas, eles estão se sentindo pertencentes. Foi muito lindo ouvi-los falando, lá onde a gente trabalha, lá na mídia, é mesmo, a dificuldade é essa, não sei o quê. Às vezes o pastor fala, coloca não sei o que aí, a gente solta outra coisa. Foi muito legal vê-los falando sobre o trabalho na igreja. Então, assim, é importante essa forma com que a igreja está fazendo agora é muito importante, não os deixa à parte. Eu acho que complementa, assim, só dizendo que quebrar aquela fala, né? Na minha época, que isso foi uma feira. A gente precisa entender que, de fato, existem gerações diferentes. A gente tem consciência já disso. foi, né? Mas a gente não pode ficar ali querendo que eles vivam o que a gente viveu. Porque realmente é uma geração diferente. Então, a gente tem que construir pontes entre essas gerações, né? E uma coisa, pastor, que a gente aprendeu aqui, essa questão da forma, né? Porque a forma, ela não é para alcançar os adolescentes. Ela é para alcançar o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro hoje está mais moderno. Então, assim, quando a gente pensa nisso, não é que a gente vai moldar a igreja para adolescente, para jovem, não. Como que está hoje a sociedade? Porque até os adultos estão funcionando como os adolescentes funcionam. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa questão. Então, toda igreja precisa pensar nisso. Ei, agora eu falo com você que é pastor, você que é líder da igreja. Tua igreja precisa pensar, precisa ser um ambiente para adolescentes também. Para todas as faixas etárias, né? Aqui na Sião, por exemplo, eu lembro que, que nós temos vários adolescentes servindo como ministério infantil. Ministério infantil. Outros servindo na mídia, alguns servindo no louvor. Eu achei legal quando fizeram cantina também, né? Fazer cantina. Alguns recebem, Alguns as pessoas estão na recepção. Então a gente pode envolvê-los em muitas coisas, né? Ter os PGMs, né? Os PGs de adolescentes, né? Nos PGs a gente já dá as responsabilidades, então eles não estão lá só para ouvir, eles estão ali para organiza aí o lanche, quem vai organizar? Você, tá? A gente já está no momento de quem vai trazer a palavra, pensando entre a gente, né? Quem deles vai trazer a palavra? Quem vai ser? Então a gente tem proporcionado também através do PG essa autonomia e esse pertencimento, que eles muito gostam e eles são diferente do que as pessoas costumam pensar, eles são extremamente responsáveis, viu? E é legal que a gente possa trazer os adolescentes para dentro da rotina da igreja, para que eles possam se sentir parte e chamar a igreja de minha, né? Eu tenho uma igreja para chamar de minha, né? Que eu sou ali parte, que eu sou responsável, né? Isso também é bem importante. Gente, o tempo passou rápido, né? Olha aqui, já foi aqui uma conversa muito especial, mas eu queria caminhar para o final, assim, perguntando para vocês, ok, e aí, o que vocês têm de palavra final, assim, que não foi falado ainda, que vocês gostariam de falar sobre os adolescentes, seja para os pais, seja para os próprios adolescentes? Queria ouvir aqui considerações finais de vocês. Eu falaria que a vida cristã, ela não tem uma regra, no sentido de como que você vai viver ela, mas que o Senhor, né, ele sempre está ali, na porta, né, te vendo, e que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, que todos esses momentos que a gente tem, esses turbilhões da adolescência, ela pode se tornar leve com Jesus, né? Então, continue caminhando, perseverando nessa caminhada, porque vai ser mais leve, esse turbilhões de coisas que você tem passado. E eu quero dizer que a adolescente gosta sim de carinho, a adolescente gosta sim de abraço, a adolescente precisa ser ouvido. E se isso é difícil, como a gente já até muito falou aqui, a gente precisa, enquanto adulto, né, pedir para que Deus coloque em nossos corações, nos dê estratégias, busque pessoas que possam ajudar, porque eles realmente precisam. Ele não precisa de ir à festa todo final de semana, ele não precisa ter um celular de última geração, ele precisa ser alguém amado dentro da sua própria família, ele precisa pertencer e ter uma igreja para chamar de minha, ele precisa ter os amigos deles, mas aquele amigo que ele possa crescer com ele, não amigos descartáveis como a gente vê hoje em dia e amigos online. Então assim, Cláudia, pastor, Micaela, não consigo, nós estamos aqui à disposição,
Ore também, peça ao Senhor sabedoria, porque é difícil, mas é muito lindo, e agora é um testemunho, tá? É muito lindo você... mãe se cobra muito, né? Isso é natural de toda mãe, às vezes acha que está fazendo algo errado, mas eu hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto Deus me abençoou e o quanto eu acertei, sabe? É muito lindo você ver seus filhos casados, você ver seu filho dentro da igreja, amando o Senhor em primeiro lugar, que eu sempre falei para eles, eu amo vocês, mas eu amo o Senhor em primeiro lugar. Então, é isso. Ame seu adolescente. Micaela, Cláudia, muito obrigado. Gostei demais da nossa resenha. Acho que foi muito especial, muita dica boa. Olha, vale a pena você assistir essa resenha, compartilhar, comentar, passar adiante, porque foi muito especial. Obrigado, meninas. Deus abençoe vocês. Valeu. Obrigado, pastor. A gente que agradece. Deus abençoe também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.